Por que tantas pessoas creem em Deus, oram com sinceridade, frequentam a igreja e ainda assim vivem repetindo os mesmos ciclos de escassez, medo e frustração? E por que outras, aparentemente simples, começam a experimentar direção, provisão e paz, quase como se a vida tivesse finalmente entrado em ordem? A resposta não está em Deus escolher uns e rejeitar outros. Ela está escondida em um princípio espiritual da Bíblia, revelado de forma direta em Provérbios 4:23, um versículo tão conhecido, mas tão pouco compreendido na prática. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a vida responde ao que você acredita, como o coração se torna o ponto de comando da sua realidade, e o que Florence Scovel Shinn entendeu ao estudar esse provérbio à luz dos ensinamentos de Jesus. Mesmo que você já tenha orado, jejuado, pedido sinais e nada tenha mudado até agora. Imagine a cena: Nova York, início do século XX. Enquanto muitos cristãos viviam presos à ideia de que fé era apenas suportar e esperar, Florence caminhava com a Bíblia nas mãos, não para pedir mais, mas para entender como Deus governa a vida por princípios. Ela não buscava atalhos espirituais, buscava alinhamento entre fé, palavra e ação. Talvez você esteja cansado de tentar ver para crer. A Bíblia, porém, sempre ensinou o contrário: crer primeiro, para então ver. E Provérbios 4:23 é a chave que conecta o invisível ao visível, o coração ao destino, a fé à manifestação concreta. Se isso toca algo dentro de você, permaneça. O que vem a seguir pode reorganizar a forma como você entende fé, vida e direção. Florence não descobriu esse princípio num momento místico fora da fé. Ela descobriu do jeito mais simples e mais sério que um cristão pode descobrir qualquer coisa, com a Bíblia aberta, oração sincera e fome de entender Deus com verdade. Há um detalhe sobre Provérbios 4:23 que muda tudo. O texto diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba, a Bíblia não diz guarde seu dinheiro, nem guarde sua reputação, nem guarde seus planos. Ela diz, guarde o coração, porque o coração não é apenas emoção. Na linguagem bíblica, ele é o centro de decisão interior, onde nascem suas crenças, seus medos, sua confiança, sua expectativa e também aquilo que você permite virar verdade dentro de você. E é aqui que Florence era direta. Ela dizia que muita gente ora com a boca, mas por dentro mantém o coração contaminado por uma convicção secreta de derrota. E quando isso acontece, a pessoa até pede bênção, mas vive alimentando, sem perceber, uma fonte contrária. Porque Provérbios 4:23 afirma que do coração procedem as fontes. Fonte é origem, é de onde a vida flui. Então entenda isso com reverência. A sua vida não responde ao que você diz em um dia de culto. Ela tende a responder ao que o seu coração vem acreditando em silêncio, todos os dias. E aqui entra a conexão com Jesus, sem inventar nada. Jesus ensinou claramente que a fé verdadeira não é só discurso, é convicção interior. Ele repetia isso quando falava sobre o crer antes do ver, e quando chamava as pessoas não apenas a pedirem, mas a confiarem em Deus com o interior alinhado. Florence chamava isso de um princípio simples. Deus honra a palavra quando ela encontra um coração alinhado. Não é Deus sendo manipulado, é Deus sendo coerente com o que Ele mesmo estabeleceu. A vida flui das fontes interiores. É por isso que tanta gente vive um conflito. Ora pedindo paz, mas alimenta a ansiedade como fonte. Pede provisão, mas guarda a escassez como fonte. Pede portas abertas, mas guarda medo e autoproteção como fonte. E Provérbios 4:23 não é ameaça. É misericórdia em forma de direção. Filho, antes de tentar mudar o mundo lá fora, cuide do lugar de onde sua vida está nascendo. Agora,
deixe eu desfazer um erro comum com muita honestidade. Isso não significa que basta pensar positivo. E também não significa que Deus é obrigado a fazer o que você quer. O que significa é, quando você crê na palavra, guarda o coração e começa a agir de forma alinhada. Você para de bloquear com dentro aquilo que está pedindo com fora. E aí a fé vira algo vivo, real, prático. E antes de avançar, eu quero fazer um ritual bíblico simples com você. Nada de vela, nada de superstição. Apenas um ato de fé com a boca e o coração. Vá aos comentários agora e escreva esta declaração divina. Eu guardo meu coração e Deus guia minhas fontes. Escreva com calma, como quem assume um compromisso diante do céu. Não é mágica, é alinhamento, é escolha interior. Pronto. Para que Provérbios 4:23 não fique apenas no campo da teoria espiritual, Florence sempre fazia questão de mostrar como esse princípio se manifesta na vida real, não em pessoas perfeitas, mas em pessoas comuns, com fé imperfeita, dores reais e escolhas concretas. O primeiro caso é de uma mulher cristã, mãe solteira, fiel à igreja, que orava todos os dias pedindo provisão. Ela conhecia versículos, fazia jejuns e clamava com lágrimas. Mas no fundo do coração havia uma crença silenciosa. Dinheiro nunca sobra para mim. Florence a ajudou a perceber que aquela crença era a fonte, não a oração. Quando essa mulher começou a guardar o coração, substituindo a convicção de falta pela confiança consciente em Filipenses 4:19, algo mudou. Ela não parou de orar. Ela passou a agir como quem cria, organizou a vida, aceitou oportunidades que antes recusava por medo, e em poucas semanas sua realidade começou a responder. Não por milagre instantâneo, mas por alinhamento. O segundo caso era de um homem desempregado, líder na igreja, profundamente frustrado. Ele pedia direção a Deus, mas guardava no coração vergonha e sensação de fracasso. Florence mostrou a ele que Provérbios 4:23 não fala de negar a dor, mas de não permitir que ela vire identidade. Quando ele decidiu mudar a fonte interior, passando de "sou rejeitado" para "Deus dirige meus passos", suas atitudes mudaram. Ele voltou a se mover, buscar, conversar, se expor. A porta que se abriu veio por meio de alguém improvável. O céu respondeu, mas ele também precisou caminhar. O terceiro caso é talvez o mais sensível. Uma viúva idosa, devota, cheia de fé, mas tomada por medo diante de uma dívida médica. Ela não duvidava de Deus, mas o coração estava dominado pela expectativa do pior. Florence a conduziu a algo simples: guardar o coração com a palavra, não com o problema. Essa mulher passou a agradecer antes de ver, sem negar a realidade, mas escolhendo confiar. Ao mesmo tempo, organizou documentos, buscou ajuda, conversou. A solução veio por caminhos que ela não controlava, mas que só se tornaram visíveis porque ela não bloqueou o fluxo com medo. Perceba o padrão. Não foi pensamento positivo vazio, não foi promessa fácil. E não foi Deus sendo forçado a agir. Foi sempre a mesma sequência bíblica. 1. O coração foi guardado. 2. A fé foi alinhada à palavra. 3. A pessoa entrou em movimento. 4. A vida respondeu. Isso confirma o que Provérbios 4:23 já ensinava. A fonte determina o curso. Se a fonte é medo, o curso será travado. Se a fonte é fé viva, o curso flui, ainda que com desafios no caminho. E agora, no próximo bloco, nós vamos entrar no ponto mais delicado e mais poderoso de todos. Como cuidar do coração na prática, sem exageros espirituais, sem rituais estranhos, sem distorcer a Bíblia, apenas aplicando o que Deus já revelou. Agora que você compreendeu como o coração se torna a fonte de todas as suas respostas, vamos revelar a técnica mais poderosa que Florence ensinou. A oração de fé baseada na palavra de Deus. Essa técnica não é um truque, mas uma realidade bíblica que, quando aplicada corretamente, abre portas que ninguém pode fechar.
Florence explicava que a chave para entender o que Jesus ensinou está no ato de decretar a palavra com fé e autoridade. Não se trata de repetir uma frase como um mantra, nem de implorar a Deus como um mendigo. Trata-se de declarar a verdade de Deus com convicção, como filhos que sabem que têm herança. Jesus nunca pediu pelas coisas de maneira desesperada. Ele decretava o que já estava determinado no reino de Deus. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora, João 11:43, não estava pedindo. Ele estava ordenando que a realidade espiritual se manifestasse fisicamente. E o céu obedeceu. O decreto de fé de Florence foi simples, mas poderoso. Quando ela estava em crise, sem recursos e sem saber o que fazer, ela se levantava e decretava com fé. Ela dizia, eu sou próspera porque a palavra de Deus diz que eu sou abençoada com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Ela não ficava esperando as circunstâncias mudarem. Ela decretava o futuro de acordo com a promessa divina. A diferença aqui é que ela não fazia isso como uma tentativa de convencer Deus, mas como uma afirmação de sua posição em Cristo. Ela sabia que o reino de Deus já havia liberado as bênçãos, e o que ela precisava fazer era declarar isso com fé absoluta. Agora, você vai aprender a aplicar essa técnica. Não é algo que você faz uma vez e espera um milagre instantâneo, mas algo que você deve viver, fazer diariamente e acompanhar com a ação. O decreto que Florence ensinava era sobre alinhar sua fé ao que já está em Cristo. Primeiro, quando você faz seu decreto, você não está pedindo algo que ainda não existe. Você está declarando que o que já foi liberado está sendo manifestado. Como Jesus, você diz, seja feita a tua vontade na terra, como já é feita no céu. Não se trata de pedir algo que Deus ainda não deu. Trata-se de alinhar sua palavra com aquilo que já é verdade no reino de Deus. Florence, em suas pregações, sempre enfatizou que a palavra falada com fé é criadora. Quando você diz algo com certeza, não importa o que os olhos veem, a realidade espiritual começa a ser formada. O poder de Deus responde ao seu decreto. Como Jesus disse, se você crer, verá a glória de Deus. João 11:40. E você pode estar se perguntando, isso realmente funciona? Sim, porque é uma lei divina. Quando você declara algo com fé, você libera o poder de Deus para se mover em sua vida. Não por sua força, mas pela autoridade que Deus já deu a você em Cristo. Mas lembre-se, não basta apenas decretar. Você deve agir de acordo com sua declaração. Não adianta declarar que será próspero e continuar vivendo como se a escassez fosse seu destino. Isso é um erro comum que muitas pessoas cometem. A fé não é passiva. A fé requer movimento. Assim como Florence fez, seja específico em seus decretos. Se você está orando por saúde, declare: eu sou curado pelas feridas de Cristo. Isaías 53:5. Se é provisão que você precisa, declare: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Não faça isso de maneira vaga. Seja audacioso. Faça isso com a confiança de que Deus já fez a parte dele e, como Florence ensinava, decreta uma vez com fé. Não repita, não duvide e não tenha medo de dar passos de fé. Jesus nunca duvidou de suas palavras. Ele declarou com certeza e descansou. E assim deve ser com você. Quando você faz o decreto com fé, você pode descansar na certeza de que a resposta virá. Agora, para finalizar essa parte da revelação, respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Ele está esperando para fazer o que Ele já prometeu em sua palavra. Faça esse decreto agora, com convicção, e prepare-se para ver Deus agir. Agora que você entendeu a prática, precisamos ir mais fundo, com sobriedade, respeito à Bíblia e clareza espiritual. Porque a fé cristã não pede que você desligue a mente. Ela pede que você renove a mente. Provérbios 4:23 não é um versículo isolado. Ele conversa diretamente com Romanos 12:2, quando Paulo ensina que a transformação da vida acontece pela renovação da mente.
Florence compreendeu que o coração, na linguagem bíblica, é exatamente esse centro onde pensamentos, crenças e decisões se encontram. Guardar o coração significa vigiar o que você aceita como verdade interior. É por isso que Jesus insistia tanto no crer. Ele nunca disse, quando vocês virem, então creiam. Ele sempre disse o oposto. Em Marcos 11:24, ele afirma que é preciso crer que já recebeu, antes de ver. Isso não é negação da realidade. É prioridade espiritual. O invisível precede o visível. A Bíblia inteira ensina isso. Florence explicava que, quando o coração acredita em algo de forma constante, a vida começa a se organizar ao redor dessa crença. Não porque Deus seja forçado a agir, mas porque você para de sabotar com dentro aquilo que Deus quer construir por fora. Suas escolhas mudam, sua postura muda, suas palavras mudam. E com isso, as oportunidades começam a aparecer. Aqui entra algo que a ciência moderna apenas confirmou, sem substituir a fé. A neurociência mostra que pensamentos repetidos criam caminhos automáticos no cérebro. A Bíblia já dizia isso há séculos, quando ensinava que o homem é transformado pela renovação da mente. Quando você guarda o coração com a palavra, você treina sua mente a responder com fé, não com medo. Isso muda decisões práticas, conversas, atitudes e constância. Mas atenção, isso não funciona sem ação. Florence sempre foi clara. Fé que não se move é fé estagnada. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Guardar o coração não é ficar parado esperando, é agir sem desespero, mas com confiança. É fazer sua parte enquanto confia que Deus faz a dele. Por isso, Provérbios 4:23 não promete vida perfeita. Ele promete vida direcionada. Fonte limpa não impede desafios, mas impede que eles dominem. Quando o coração está alinhado, mesmo as lutas cooperam para o bem, como Paulo ensina em Romanos 8:28. Talvez você esteja começando a entender por que tanta coisa parecia travada antes. Não era falta de oração, não era falta de fé em Deus, era falta de alinhamento interior contínuo. E isso, agora, está sendo ajustado. No próximo bloco, vamos tocar no ponto mais sensível de todos: o coração cansado, o cristão que acredita, mas está esgotado de esperar. É ali que essa mensagem precisa fechar com verdade, consolo e direção. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, exista uma parte do seu coração que concorda, mas outra parte que está cansada. Cansada de tentar fazer tudo certo, cansada de crer, declarar, agir e ainda assim sentir que o resultado demora. Se isso é verdade, eu quero que você saiba. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele conhece o peso que você carrega antes mesmo de você colocar em palavras. Provérbios 4:23 não foi escrito para acusar, mas para proteger. Guardar o coração não significa se culpar por pensamentos ruins. Significa não permitir que o desânimo vire morada permanente. O coração se cansa quando acredita que está sozinho na caminhada. E a Bíblia é clara. Você não está. Florence dizia que muitos cristãos não perderam a fé em Deus. Perderam a esperança em si mesmos. Passaram a acreditar que a promessa funciona para outros, mas não para eles. E é exatamente aí que a fonte começa a se contaminar. Não por rebeldia, mas por exaustão. Jesus conhecia esse cansaço. Por isso ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Organizem melhor a fé" ou "façam mais esforço." Ele disse: "Venham." Descanso também é um ato de fé. Talvez você esteja em um momento em que precisa menos de novas técnicas e mais de reorganizar o interior. Voltar ao simples, voltar à confiança. Voltar a crer que Deus continua sendo Deus mesmo quando você não tem forças para sustentar tudo. Guardar o coração, nesse estágio, significa escolher não desistir por dentro. Mesmo sem ver sinais imediatos, mesmo sem respostas rápidas, significa dizer em silêncio: "Senhor,
eu continuo aqui. E isso, aos olhos de Deus, já é uma declaração poderosa. Florence ensinava que o coração alinhado não é o que nunca duvida, mas o que não se rende à dúvida. Há dias em que a fé é forte, há dias em que ela é apenas resistência silenciosa, e Deus honra ambas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você ainda crê, ainda espera, ainda deseja viver com mais direção, mais paz, mais coerência entre fé e vida. E isso é suficiente para continuar. Vamos selar tudo o que foi dito, não com promessas fáceis, mas com uma verdade bíblica firme, uma instrução simples e um encerramento que te devolva clareza para seguir em frente, um dia de cada vez, com Deus no centro. Guarde isso no coração. Provérbios 4:23. Não fala de perfeição, fala de direção. Quando você cuida do interior, a vida encontra caminho. Creia antes de ver. Haja enquanto confia. Deus faz a parte dele. Você segue em movimento. Que o Senhor guie suas fontes e firme seus passos. Em nome de Jesus. Amém.